Senhoras e senhores do Brasil, it's time! Olá, queridos. No vídeo passado nós falamos sobre a importância de uma boa comunicação e que essa boa comunicação ela gera um ambiente de segurança e de intimidade na família. Vimos que a boa comunicação ela ocorre quando os nossos gestos e as nossas palavras estão harmonizados. Continue assistindo o vídeo e seja edificado. E um dos obstáculos que existem na comunicação são as nossas bagagens e as nossas cargas que a gente traz desde pequeno. Porque, para pensar, nós desde pequenininho, nós somos muitas vezes impedidos de expressar aquilo que nós sentimos. E isso eu vejo que muito mais acontece com os homens, porque desde pequeno a gente aprende, os homens aprendem, isso pode falar, que homem não chora e que homem não expressa os seus sentimentos. Eles têm que ficar calados e têm que ficar com aquilo dentro de si mesmos. Outra questão interessante é o medo da reação da outra pessoa quando falamos algo. E isso também vem de uma carga hereditária, vem de uma carga de ensinamentos e é outro obstáculo bem que tem acontecido com bastante incidência, onde as pessoas têm medo da reação do outro. O que é que o outro vai pensar se eu falar isso, que isso está me chateando, que isso está magoando? Então esse também é um obstáculo que tem atrapalhado o bom desenvolvimento da comunicação na família. E outro obstáculo que há dentro da comunicação, outra barreira para a comunicação, é a dificuldade de expressão. E isso vai de uma natureza que a pessoa tem. Às vezes a pessoa é tímida, às vezes a pessoa não consegue falar, a pessoa, uns têm que se expressa com mais facilidade e outros têm um temperamento que se expressa com mais interiormente, assim falando. Então, essa barreira seria a dificuldade de se expressar. Bora, Maria! Bora, Maria! Eu pego o poder, esse rapaz! Oi, amor. Oi. Eu tô cansada, viu? Hoje eu já arrumei casa, já lavei louça, lavei roupa, fazer comida. Cansada. Só quem não pode cansar aqui em casa sou eu, né? Eu também tô cansado. Mas como assim? Você tá querendo dizer que o trabalho de casa não cansa, não? Cansa, tem que fazer toda hora. Eu só disse que só quem não pode se cansar aqui em casa sou eu. Momento de descanso que eu tô aqui assistindo meu Bahia, você vem me atrapalhar. Você já atrapalhando? Com toda certeza. Desculpa. Tá cansada, é? Sou. Oxe, vai dormir. Pois eu vou. Bora, Bahia! A gente tá falando muito de problemas, de obstáculos, de situações que acontecem, mas agora a gente vai falar sobre como a gente pode fazer para melhorar a comunicação. Claro que não é uma receita de bolo que vai fazer e acontecer e nem vai ser instantaneamente, mas é algo que nós cremos que mediante a palavra de Deus vai ajudar muito na comunicação em sua casa. Nós queremos falar sobre 4 soluções para melhorar a comunicação em sua casa, em sua família, que é o conteúdo, a forma, o tempo e o lugar. O conteúdo da comunicação ele tem que ser verdadeiro e ser edificante. No livro de Colossenses 4:6 tem um versículo que diz que a nossa palavra, o nosso falar tem que ser temperado com sal. E a gente sabe que quando fala em tempero é algo pessoal. Cada pessoa tem o seu tempero. Então cada pessoa ela vai ter uma forma diferente de falar e também de receber a palavra. Então, quando fala em temperado, significa o quê? Eu posso dizer que a sua comunicação tem que ser verdadeira, mas também dosada de palavras de edificação. Porque se eu for apenas verdadeiro naquela situação, estou falando que é verdade, mas isso vai edificar, isso vai trazer frutos bons para o seu casamento. Então o conteúdo ele tem que ser verdadeiro, você tem que falar a verdade, você tem que ter uma palavra temperada para o seu cônjuge e você tem que ser edificante. Ou seja, o que você vai falar? O que você vai falar vai edificar ou vai destruir? E
não é só a forma, não é só o conteúdo, mas sim a forma como você fala. E aqui eu quero falar com as mulheres. Porque muitas vezes, como o Cláudio falou, a gente tem essa justificativa, mas eu estou dizendo a verdade. Mas muitas vezes o que a gente está falando pode até ser verdade, mas a forma como que está sendo falado está machucando. A maneira com que você fala precisa ser carregado de amor. Na palavra do Senhor a gente tem o exemplo de Moisés, quando o Senhor ele diz para ele falar a rocha e ele fere a rocha. E muitas vezes a gente acaba fazendo dessa forma. A gente tem até uma comunicação, a gente quer falar algo, aquilo que nós vamos falar é verdade, é verdadeiro, mas acaba ferindo. E cuidado com o tom de voz, cuidado com a forma como você fala, porque ela pode machucar. E nessa questão até que você falou do Moisés, ele feriu a rocha e saiu água. Se ele falasse, também sairia água. Ou seja, às vezes você falando bruto, você ou não tendo a forma correta, você pode realmente abrir os olhos, mas a consequência pode ser muito ruim. Moisés, a consequência dele ter desobedecido a ordem foi não entrar na terra prometida. Então, você pode não entrar na terra prometida se você falar errado com sua mulher. Outra questão em relação à forma é que Deus ele utiliza maneiras diferentes para chamar a atenção dos filhos, mas tem uma em específico que me chamou a atenção esses dias. Eu lembro que quando Deus ele vai chamar a atenção da igreja, lá no capítulo 2 de Apocalipse, Deus ele começa toda a demonstração, ele começa primeiro elogiando a igreja, depois ele chama a atenção da igreja e ele encerra elogiando a igreja. Então, é o que o pastor Eli Uber diz que a forma deve ser a forma de falar do sanduíche, que é pão, recheio e pão. A gente tem que elogiar. Minha filha, você está linda, maravilhosa. Aí depois você, mas por que você fez isso? Depois você elogia de novo, você está lindíssima. E isso é a forma que Deus nos ensina por intermédio da palavra dele. Bom, além da forma e do conteúdo, tem que haver um tempo certo para falar. Existe um tempo certo. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. E existe um tempo certo para falar. Se você estiver no meio de uma discussão, no meio de um problema, de um conflito, com os ânimos elevados, todo mundo estressado, nervoso, naquele momento, talvez não seja a hora certa para você falar alguma verdade ou algo que você esteja querendo falar ou algum sentimento que você tem. Espera que as coisas se acalmem, espere que as coisas estejam brandas para depois você sentar com calma, sobriedade e conversar sobre o assunto. No momento da raiva, não é o momento certo. Isso é uma certeza que eu tenho, não é o momento certo. Então, no momento da raiva, guarde, se acalme e depois há um tempo certo para se conversar. Aí é onde entra aquele versículo de Provérbios 25, que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra é dita no tempo certo. Espere o momento certo de falar, espere o momento certo para ter aquelas DRs, o momento certo de falar. E por último, o lugar. Você tem algo para falar sobre o lugar aí, não? Eu só quero dizer assim, cuidado aonde você escolhe para ter seus momentos de conversa, de certa forma de intimidade com o seu marido, com o seu cônjuge. Porque, em primeiro lugar, gente, na frente dos filhos, não é hora para estar discutindo relação. Da sogra também não. Da sogra nem pensar. Então, existe um lugar que com certeza é um lugar apropriado e um lugar tranquilo, que dê para você conversar, que dê para você ter esse momento de intimidade, de conversa com seu marido, com seu cônjuge. Então, fazendo assim, nós temos certeza que seu casamento tende a ter uma melhor comunicação. Então, hoje, no nosso primeiro round é vencendo o problema da comunicação. Que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando.